A todos aí. Queria agradecer a todos pela presença, em especial nossa palestrante. Eu passo a palavra à nossa secretária, Copera Magali, para que ela faça a apresentação formal da palestrante. Com a palavra, Copera Magali. Boa noite a todos. Sou Magali Lopes, secretária da Subcomissão de Saúde Distrital, presidente eleita do Rotary Clube São José dos Campos Leste. Dando continuidade à nossa programação de difusão de conhecimento e promoção da saúde em nosso distrito, temos a honra de receber hoje a doutora Tássia Tuan. Doutora Tássia Tuan é médica fisiatra e possui uma trajetória de excelência, dedicação à reabilitação e qualidade de vida. Doutora Tássia Tuan é médica formada pela Faculdade de Medicina de Taubaté em 2016, residência médica em Medicina Física e Reabilitação pelo Lúcio Montoro de São José dos Campos, de 2019 a 2022, pós-graduada do curso interdisciplinar de DO do HCFMU-SP. Atualmente atua na área de medicina da dor e reabilitação, em consultório médico na cidade de Taubaté. Doutora Tássia Tuan, é um privilégio tê-la conosco. A palavra é sua. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Vânia, obrigada. Eu acho muito importante essa ação, né, de divulgar de alguma forma sobre a saúde, e trazer diversos profissionais, né, para que a gente possa contribuir, porque eu acho que a informação ela vai passando de galho em galho, né? A gente vai, pinga um pouquinho ali, pinga um pouquinho aqui de forma a tentar amplificar cada vez mais, cada um aí no seu contexto, né? Na sua cidade, na sua região. Então, eu acho que é uma excelente, forma da gente propagar informação. E hoje em dia é importante a gente tentar propagar informação séria, porque o que a gente mais tem é informação enviesada, atravessada, né? Então, eu fico muito feliz em poder conversar um pouquinho com vocês. Eu preparei alguns slides porque é hábito. Eu tô acostumada a dar aula e eu era, preceptora de residente, então eu tenho mania de fazer slide. Mas eu vou conversando com vocês, contar um pouquinho de como é a área de atuação do fisiatra e o carro-chefe do que eu mais atendo é fibromialgia. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pera, eu sou meio ruim de zoom, deixa eu tentar pegar Você quiser, a gente põe para você e vai passando, só você falar. Você põe pra mim, Vânia, fazer um favor? Que até eu pegar O, aqui. já tá lá, nosso companheiro já Ah, o tinha deixado Marcelo já, tem. o Marcelo já estava com ela Isso, já engatilhada. pronto. E aí eu trouxe, baseado agora em 2026, a gente teve uma atualização da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, a respeito da fibromialgia. Então, eu sou médica fisiatra. Então, o fisiatra, ele é um médico que cuida de função, basicamente, né? Então, outro nome da fisiatria é medicina física e reabilitação. Então, a gente cuida de dois braços, desde os grandes incapacitados, dentro de centro de reabilitação. Então, eu fiz a minha residência médica no Luci Montoro, que é um centro de reabilitação do SUS, onde a gente cuidava basicamente de grandes incapacitados, paraplégicos, tetraplégicos, amputados. Existe a parte infantil também da fisiatria, que cuida da reabilitação de crianças com paralisia cerebral, mielomeningocele, doenças neurodegenerativas. Então, tudo que envolve uma alteração muscular, óssea, neurológica, uma sequela de um trauma, e que precise reabilitar essa pessoa, o fisiatra é o médico que gere o programa de reabilitação. Então, no Luci Montoro é um centro, né, de reabilitação, onde o fisiatra é o médico central ali dos cuidados, fazendo a parte médica, a parte clínica, e existe toda uma equipe multidisciplinar ali junto do fisiatra para fazer o programa de reabilitação. Dentro do centro, né, isso é a parte pública do serviço. E existem alguns centros também particulares, alguns centros privados no Brasil de reabilitação,
mas os custos, né, para manter são muito altos, para o próprio paciente pagar também uma reabilitação 100% no privado é um pouco difícil. E a outra vertente é a vertente que eu mais faço hoje em dia. Hoje eu não atuo mais no centro de reabilitação, hoje eu fico mais no consultório, fazendo a parte do que a gente chama de pequenos incapacitados. Então, eu cuido muito de alterações musculoesqueléticas, desordens musculoesqueléticas, como artrites, artroses, a fibromialgia, problemas de joelho, problemas de ombro, dores crônicas no geral, né? Então, essa parte é a que eu mais gosto de fazer. Eu acho que é onde eu consigo acrescentar mais na vida do meu paciente. Eu cuido também de alguns pacientes domiciliares, eu tenho alguns pacientes paraplégicos em programa de reabilitação comigo, sequelas de AVC, eu também tenho. Mas o que eu mais atendo são mulheres, principalmente portadoras de fibromialgia, e que esse diagnóstico ele vem crescendo bastante, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado hoje, porque existe um super diagnóstico da fibromialgia, então eu recebo às vezes pacientes no consultório que vêm com diagnóstico de fibromialgia, mas quando a gente vai investigar, quando eu vou colher história, examinar, a gente vê que não é muito bem assim. Às vezes é outra coisa que passou batido, não necessariamente fibro. Mas hoje a gente tem ferramentas de diagnóstico muito mais amplas e um conhecimento um pouco maior sobre a doença do que a gente tinha uns anos atrás. Pode passar a fazer um favor? E aí o que acontece, né? Só para dar um panorama um pouquinho da doença, a fibromialgia, e aí quem quiser me interromper, me interrompa, faça pergunta, vocês fiquem à vontade, tá bom? A fibromialgia, ela é uma doença que hoje a gente ainda não conhece 100% do mecanismo dela. A gente ainda necessita de mais estudos para saber necessariamente, exatamente, como ela age dentro do cérebro, né? Então, eu costumo explicar para os meus pacientes, para ficar mais didático, que ela é uma doença da ordem de sistema nervoso central. Ela é uma doença praticamente cerebral. Então, é uma alteração na modulação da dor. Então, a pessoa que tem a fibromialgia, ela tem uma dificuldade, ela tem uma mudança na interpretação das dores. Então, mecanismos que, para nós que não temos essa doença, não são dolorosos, para a pessoa portadora de fibromialgia passa a ser doloroso. E aí, quando a gente mexe nesse eixo cerebral da dor, não tem como a gente falar só de dor. Então, por isso que a fibromialgia ela é uma doença desafiadora, tanto no fechamento do diagnóstico quanto no tratamento. Porque a pessoa ela não sente só dor, ela acha que ela sente só dor, muitas vezes. Mas quando você vai colher ali a história, quando você investiga o dia a dia dessa pessoa, a gente nota outros sintomas que permeiam essa rede, né, neural que vai do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. Então, nós temos sintomas como um cansaço muito importante, alterações de humor, que a gente fala que é depressão e ansiedade, alterações de sono, alterações intestinais. Então, é muito comum essa junção de sintomas, né? Então, eu nunca tenho um paciente com fibromialgia que tem só dor. Se ele chega com diagnóstico de fibromialgia e a única queixa dele é dor, ele não tem outros sintomas, desconfie se realmente é fibromialgia. Pode passar, por favor. E aí eu gosto muito desse slide porque ele ilustra bem. Deixa eu tirar essa ladinha aqui. Aí. Ele ilustra bem tudo que permeia a fibromialgia. Então, ele fala, né, até nessa nova diretriz, que a fibromialgia ela é um contínuo, né? Então, ela tem a união de vários sintomas. Fadiga, disfunção cognitiva, então é o brain fog que a gente fala, o fibrofog, que é aquela sensação de névoa na cabeça, então isso é muito comum. Dificuldade de concentração, dificuldade de memória, insônia, e pode acontecer todos os tipos de insônia. Então, a insônia para iniciar o sono, a dificuldade para iniciar o sono, a dificuldade para sustentar o sono, toda alteração de sono ela pode vir dentro do quadro da fibromialgia. E uma das situações que mais judiam dos pacientes são as alterações de humor, depressão e ansiedade.
E aí vem aquilo, né? O que que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A pessoa ela é deprimida e ela tem fibromialgia ou ela tem fibromialgia e ficou deprimida. Então isso é algo que não tem muito como a gente dizer. Mas é o que eu sempre reforço, né, para os meus pacientes. A dor que ele sente, ela sempre vai ser levada em consideração. O nível de dor, a nota de dor que ele dá para mim na consulta, não existe agente de fora tentar diminuir ou tentar metrificar por nossa conta uma queixa de dor de outra pessoa, né? Então, porque a dor ela é algo muito individual, ela é algo muito sensível. Cada pessoa ela tem um limiar de dor diferente, ela manifesta a dor de uma maneira diferente, e isso tem que sempre ser levado em consideração. Então, você tem que entender todo o contexto, né? Para você ver se aquela depressão ela veio primeiro, e a fibromialgia geralmente ela tem alguns gatilhos para ela começar na vida da pessoa. Então, geralmente são pessoas com histórico de dor já desde jovem, não é uma dor de uma hora para outra, é uma dor que se arrasta. Aconteceu muitas vezes um trauma. Então, ela passou por um luto, ela passou por uma outra doença, ela passou por algum problema que desencadeou ali o gatilho para que a fibromialgia se manifestasse. Isso é muito comum. E lidar com todos esses sintomas ao mesmo tempo é que faz diferença no tratamento. Pode passar. E aí é que entra a forma como o fisiatra trabalha. Então, hoje a gente tem um problema, né, muito grande da forma mais tradicional do médico de atender, né? Então, faz uma consulta, o paciente passa, pede um retorno em 30 dias, ou passa pelo convênio, ou até mesmo pelo SUS, pelo serviço público. É, hoje é um desafio gigantesco você cuidar de uma paciente com fibromialgia que apresente todos esses sintomas na rede pública. É um grande desafio, porque ela vai precisar de um acompanhamento, de um monitoramento que a rede não fornece, né? Então, quanto mais a gente consegue trabalhar em cima de políticas públicas, por exemplo, de estilo de vida e qualidade de vida, mais a gente consegue chegar perto de atingir esse paciente que precisa usar exclusivamente o SUS, porque no meu consultório particular é muito confortável cuidar desses pacientes, né? Eu tenho uma equipe multidisciplinar que trabalha comigo, então eu tenho psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, eu tenho uma educadora física que vai em casa, eu tenho pacientes que fazem plano de acompanhamento comigo, que a educadora física vai 3 vezes por semana na casa da minha paciente, fazer personal, praticamente. Então aí é super tranquilo, né? Você explica, a pessoa que tem o diagnóstico, ela entende isso e ela tem recursos para seguir adiante, né? Então fica muito confortável. Agora, a gente trazer isso para a esfera do público, até para a esfera do convênio mesmo, é bem desafiador. Então, eu acho que falar sobre isso, principalmente vindo do Rotary, né, com tantas ações legais que eu venho descobrindo aí de vocês, eu acho que é uma forma da gente tentar ajudar um pouco mais, né? Tentar trazer um pouco mais de consciência e ouvir ideias, né, do que pode ser feito para ajudar mais pessoas. Então, o monitoramento estruturado, né, ele é a fundação do cuidado. Então, a dor, ela é subjetiva e a gente precisa mapear ela para a gente conseguir monitorar as necessidades desse paciente. Pode passar. Esse aqui, passar rapidinho, são alguns questionários que eu aplico, que a gente aplica, né, que são recomendados para aplicar, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento, né, para a gente ir. Eu tenho pacientes que respondem esse questionário para mim uma vez por semana, uma vez por mês, para a gente ir acompanhando a evolução dentro do tratamento. Pode passar. E aí, isso é muito, muito legal, porque como fisiatra, eu vejo muito o todo, né? Então, eu avalio o paciente desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai deitar. Então, eu preciso admitir alguém? Fica sossegado, nós estamos admitindo aqui as pessoas. Ah, então tá bom. E aí, eu vejo a rotina dessa pessoa, né, que tá ali comigo, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai deitar.
Então, eu vejo qual é a dificuldade que ela tem no dia a dia, qual é a dificuldade que ela tem no trabalho, ela tá conseguindo trabalhar, ela tá afastada, né? Ela tem dificuldade de mobilidade, o que que ela tá tendo de dificuldade de função, o que que ela não tá conseguindo fazer que ela gostaria de fazer. Então, a consulta do fisiatra, ele parte desse pressuposto. O que que a gente precisa? Porque melhorar sintomas é óbvio. O paciente ele sabe que eu vou tentar melhorar a dor, eu vou tentar melhorar o cansaço, tudo bem. Mas o que que ele tá precisando fazer que ele não tá conseguindo e é a partir daí que a gente vai trabalhar. Então a gente tem o alvo central ali dos sintomas principais: dor, cansaço, distúrbios de sono, alterações intestinais, que ficou faltando. E até mesmo o restante ali, o permeio. Será que essa pessoa está obesa e a perda de peso vai ajudar, né, no tratamento? Então, nós vamos trabalhar em cima da perda de peso. O que que ela tem de limitação funcional? Vamos trabalhar com recursos, com equipamentos, órteses. Será que ela precisa de algum meio auxiliar de marcha por enquanto, para ela conseguir andar melhor e conseguir executar as atividades do dia a dia? Então, tudo isso entra. Pode passar. E hoje a gente sabe que o motor da reabilitação de um paciente com fibromialgia é a atividade física. Só que até uns anos atrás era algo muito vago. Era assim, a gente falava que o paciente ele precisava se mexer, ele precisava fazer exercício, mas não existia assim uma diretriz consolidada de como a gente orienta esse movimento para o paciente, né? Então a gente tinha alguma noção de que precisava, por exemplo, de musculação, que é exercício resistido, que a gente fala, exercício de força. Então, o treino de força a gente já sabe da necessidade dele há um tempo. Só que agora, nessa nova leva aí de estudos, veio trazendo bastante da importância do exercício aeróbico. E isso inclui uma caminhada simples. Então, é muito interessante que ficou evidente que a junção do aeróbico com o treino de força trazem, assim, um dos maiores pilares do tratamento da fibromialgia. E aí é onde eu escuto a maior objeção do meu paciente, né? Mas eu tenho muita dor, como é que eu vou fazer exercício? E aí entra todo o restante do tratamento, é a gente fazer o manejo dessa dor, seja com medicamentos, seja com procedimentos, e até mesmo escalonar essa atividade física. Eu converso muito isso com os pacientes. Não adianta eu falar que ele precisa treinar 5 vezes por semana, porque ele não vai conseguir. Então a gente começa do começo. Será que a gente não consegue fazer 15 minutos de bicicleta ergométrica por dia? Ou um dia sim, um dia não? Será que a gente não consegue fazer 15 minutos de uma caminhada na rua, no bairro, de preferência na luz do sol, para tomar um sol, para a gente estimular uma vitamina D, né? Então a gente começa bem do começo. Às vezes eu começo com exercícios na água. Quando eu morei, antes de eu voltar para Taubaté, eu morei um bom tempo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E lá a gente tinha uma clínica que atendia muitos convênios e eles tinham uma hidroterapia muito boa, muito bem feita, com um fisioterapeuta que era uma fisioterapia na água. Então, assim, a grande maioria dos meus pacientes, para eu dar o passinho para ele fazer a próxima atividade física, eu iniciava ali ele na hidroterapia, um exercício na água, quando tolerava, quando conseguia, né? E depois a gente ia progredindo de lento e gradual, né, a atividade física desse paciente. Pode passar. Pode passar. Obrigada. E aí, aqui ele traz algumas evidências, né? Falando um pouco de exercício de flexibilidade, a gente tem que tomar um pouquinho. Dois cuidados que a gente tem que ter na fibromialgia. O primeiro é a cinesiofobia, que a gente chama, que é o medo de se mexer. Isso é muito comum. Qualquer pessoa que tem dor crônica, seja um problema, operei o joelho, nunca mais fui o mesmo. Operei a coluna, ou tenho dor na coluna, por exemplo, nunca mais fui a mesma coisa. A pessoa ela adquire o medo do movimento. E isso tem vários graus, né? Então, esse medo do se mexer gera uma bola de neve. Então, a pessoa ela tem dor, ela não se movimenta.
Se ela não se movimenta, a dor aumenta, e porque a dor aumenta, ela não se movimenta, e assim vai indo. Então a gente tem que quebrar esse ciclo de forma inteligente, de forma direcionada, né? Usando com certeza a equipe multidisciplinar. Aí entra o fisioterapeuta, né, principalmente, com uma fisioterapia mais analgésica às vezes, aqui a terapia aquática que ele traz, né, para alívio da dor, e devagarzinho a gente vai quebrando esse medo da pessoa de se movimentar e vai trazendo, ela mesma vai percebendo a melhora, vai tendo consciência do que está acontecendo, vai aderindo mais ao tratamento e as coisas vão funcionando. Isso é um ponto. E o outro ponto é um outro diagnóstico que a gente tem que chama síndrome de hipermobilidade. Hoje em dia a gente tem pessoas, a gente faz esse diagnóstico com mais facilidade, que são pessoas que têm muita flexibilidade. Pessoas com muita flexibilidade, que a gente chama de síndrome de hipermobilidade, elas tendem a fazer múltiplas lesões ligamentares e elas ficam às vezes com dores difusas, dores crônicas, e às vezes esse quadro ele é até confundido com fibromialgia ou ele pode cursar junto com a fibromialgia. E aí a gente fica um pouco mais atento em indicar exercícios exclusivos de flexibilidade. Ele não é tão bom, por exemplo, o Pilates, né? Agora, um Pilates bem feito, com uma boa orientação, progressivo, lento, tudo bem. Mas eu pondero um pouco o Pilates em algumas situações, que é muito comum, né? Falar, não, vai pro Pilates, vai pro Pilates. Os fisioterapeutas que me perdoem, mas ele tem o seu valor. É uma ótima, ele tem ótimas indicações. Eu tenho, inclusive, uma fisioterapeuta parceira minha aqui que faz um Pilates maravilhoso aqui com os meus pacientes, mas em alguns casos a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que a gente mais tem evidência? Treinamento de força, né? Musculação e a caminhada ou corrida ou até a bicicleta. Pode passar. E aí entra, né, todas as melhoras que a junção desses dois treinamentos podem trazer para os pacientes. E não é de uma hora para outra. A gente levar esse nível de consciência para as pessoas que têm dor é fundamental. Então, ela tem que entender que ela vai começar fazendo 15 minutos de caminhada, um dia sim, um dia não. Ela vai olhar e vai falar: Nossa, mas isso aí não vai adiantar, não. Ou ela vai falar assim: Ah, eu não vou conseguir. E ela tem que entender o que ela tem que entender que isso é parte do tratamento e que não vai ser de uma hora para outra. Então, a gente faz pelo menos ali um acompanhamento de 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses, para a pessoa conseguir ir notando a progressão e notando a melhora, né? E a melhora ela é global, né? Toda vez que a gente coloca o exercício físico, seja para o diagnóstico que for, eu falo, na dúvida é exercício físico. Seja para o diagnóstico que for, ela vai notar uma qualidade de vida melhor no geral, né? Então vai melhorar sono, vai melhorar intestino, vai melhorar a cognição, vai melhorar a memória e principalmente os distúrbios de humor. Pode passar. E aí, o que veio de muito legal e que não é muito comum é o Tai Chi. Não sei se alguém conhece alguém que pratica, se alguém pratica o Tai Chi, mas ele veio com um nível de evidência muito bom nessa última diretriz, assim. E eu tenho algumas pacientes que começaram a fazer e gostaram muito, porque ele trabalha muito a parte. eh, do equilíbrio da mente, né? Então ele trabalha tanto a parte do equilíbrio postural, muscular, físico propriamente dito, né? Quanto o equilíbrio mental. Então é muito bom. Ele veio até superior ao yoga, por exemplo, né? Que eu gosto muito, pratico e tem algumas pacientes que praticam também. Mas o Tai Chi veio com uma força maior. O que veio também, às vezes, falando, eu não sei se o pessoal conhece, são aqueles exercícios onde você coloca uns eletrodos e aquilo vai vibrando. Tem algumas academias que têm essas plataformas, mas isso aí é uma realidade muito distante para muitas pessoas e o nível de evidência também não veio tão alto. Pode passar. E aí, esse aqui é bem importante, né? Quando eu tenho uma psicóloga que trabalha junto comigo, com as minhas pacientes com fibromialgia, e a terapia cognitivo-comportamental, ela é padrão ouro das terapias, né, dos tipos de terapia
para a gente cuidar de dor crônica no geral. Então, ela identifica, né, e modifica, é a capacidade de modificação de pensamentos desadaptativos e comportamentos que amplificam a percepção de dor. Então, ela traz o nível de consciência do quadro, traz o nível de consciência da dor e oferece ferramentas para essa pessoa trabalhar em cima disso, né? E a terapia de aceitação e compromisso, o que que é? A pessoa saber o que ela tem e fornecer recursos para ela de adaptações, mas de forma que ela entenda que esses pensamentos eles vão vir, né? Principalmente em quem tem dor, é a catastrofização que a gente fala, né? Ao longo dos anos de muita dor, naturalmente a pessoa ela fica mais catastrófica. Esse termo é o termo que a gente usa mesmo. E ela aprender que esses pensamentos virão e que ela pode bloqueá-los de alguma forma ou usar isso a favor dela faz muita diferença no tratamento, né? Então ele fala que são terapias, são ferramentas neurobiológicas mesmo de redução de dor, não é só suporte emocional, tá? Pode passar. E outras terapias também muito boas, como a acupuntura, é, que eu gosto bastante, eu acho que ela tem um valor muito bom para a maioria das pacientes, principalmente mulheres. Elas costumam, quando elas entram no climatério, na menopausa, a parte hormonal judia muito dessas mulheres, e se ela for portadora de fibromialgia, mais ainda. Então, eu gosto muito dessa parte que a acupuntura traz também, da regulação da parte feminina ali, uterina, né, hormonal, querendo ou não. E falando nisso, né, o acompanhamento com a ginecologista é imprescindível para as minhas pacientes menopausadas ou climatéricas ali que têm fibromialgia, porque se a gente não cuida do todo, né, a gente não tem um resultado muito significativo. Espiritualidade e religiosidade com certeza entra, né? Isso aí é fundamental, não necessariamente religião, né? Aí a gente respeita o de cada indivíduo, mas ter uma espiritualidade ou ter uma conexão com algo maior é muito importante. A parte nutricional, com certeza, eu tenho uma nutricionista que trabalha junto comigo também. Hoje, a gente não tem nenhuma evidência de que alguma terapia ou algum suplemento de forma, alguma terapia nutricional ou algum suplemento de forma isolada trate fibromialgia. Mas a gente sabe que se a gente não cuida da parte nutricional, não funciona. Seja desde o óbvio, que é perda de peso, né, ter um peso adequado, uma composição corporal melhor, até mesmo alguns pacientes a gente ousa um pouco mais a fazer uma dieta mais anti-inflamatória, às vezes uma retirada parcial de glúten, lactose. A gente vê que isso tem sim um açúcar, principalmente, né? A gente vê que isso influencia sim na modulação da dor e no processo inflamatório, né? Apesar da fibromialgia não ser uma doença inflamatória. E outras terapias, né, que homeopatia, osteopatia, dietas muito restritivas, aí eu também já tenho as minhas ressalvas. Eu acho que o equilíbrio, ele é fundamental, tá? Mas eu gosto muito da parte de suplementação. Eu trabalho muito com a parte de suplementação natural, parte de cúrcuma, coenzima Q10, resveratrol, essa parte de reposição de vitaminas mesmo, D, A, vitamina B12, complexo B, vitamina C. Faz muita diferença quando a gente consegue, né, que o paciente reponha tudo isso. Muitas chegam anêmicas, com ferritina muito baixa, ferro muito baixo, e se a gente, né, a parte tireoidiana também. Então, se a gente não deixa tudo redondinho, o tratamento ele tende a não ser muito bom. Pode passar. E aí, esse slide eu achei que ele fica bem legal, porque ele entra como se fosse um ecossistema mesmo do paciente, do que seria o ideal, né? Aqui a gente está falando do ideal para o tratamento da fibromialgia. Então, a gente tem a atuação nossa, né, do médico, então tem o reumatologista, muitas vezes que faz o diagnóstico, aí o paciente depois ele vem para mim já com o diagnóstico fechado, muitas vezes, mas sem direcionamento. Ele chega para mim perdidinho. Então, é a partir da minha consulta que a gente vai colocar. Eu falo que a gente vai pôr ordem na casa.
fazer a parte do fisioterapeuta para a gente cuidar da parte motora propriamente dita, muscular, articular, a parte do psicólogo, do nutricionista e do educador físico. Então, se a gente consegue isso aqui tudo, o tratamento da fibromialgia funciona muito bem. A pessoa ela consegue retomar as atividades do dia a dia, ela consegue retomar o trabalho, né? A gente reduz muito o índice de absenteísmo no trabalho, né? Que é muito comum. Então, isso desafoga muitas vezes uma vida, né? Porque não é todo mundo que quer aposentar, que quer um benefício. A maioria dos meus pacientes não querem. A maioria dos meus pacientes querem a dignidade de conseguir voltar a trabalhar, algumas vezes de forma adaptada, o que é muito desafiador no nosso país, né? A gente sabe que isso quase não existe, mas a gente está aqui para isso. Então, o tratamento interdisciplinar não é apenas uma soma de partes, né? É a comunicação contínua entre as disciplinas. Ah, isso é muito importante também. Eu recebo muitos pacientes fazendo múltiplos tratamentos. Ah, eu já vou no fisioterapeuta, eu já vou no psicólogo, eu já tenho meu nutricionista, né? Tá funcionando? Não. Nada funciona pra mim, eu acho que eu não tenho mais jeito. Qual que é a diferença? É o cuidado interdisciplinar, é a comunicação entre os profissionais. Então, eu me coloco à disposição muitas vezes para fazer um acompanhamento mais de longo prazo para esse paciente e eu converso com a equipe, quando a equipe me dá abertura, né? Para poder alinhar esse tratamento, porque muitas vezes os profissionais eles não se conversam. Então, às vezes o paciente ele tá fazendo, eu falo que ele tá fazendo às vezes mais do mesmo, ou tá fazendo a mesma coisa com nomes diferentes e ele tá gastando e não tá tendo resultado. Então, a gente tem que alinhar, ver o que está sendo feito. A maioria dos profissionais me dão muita abertura para conversar, nunca tive, até agora, nunca tive problema. E a gente alinha toda a equipe do paciente, e aí é outra história. É muito, muito superior o resultado. Pode passar. E aí, isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é para o paciente entender que não adianta ele já colocar tudo de uma vez num período curto de tempo e esperar um resultado muito significativo, porque ele não vai ter. Então, é passo de formiguinha mesmo. É um exercício, é equipe multidisciplinar, é o cuidado médico ao longo do tempo para a gente ir mexendo nessa hiperalgesia que a gente fala, né, nessa ativação da fibromialgia e conseguindo algum resultado específico, né? Eu não falei da neuromodulação, mas ela tem um nível de evidência muito bom atualmente para fibromialgia, que é o TDCS, né? Que é a estimulação elétrica contínua e a estimulação magnética transcraniana. Isso é algo novo, não é tão novo, mas é algo muito interessante e algo que tem tido uma resposta incrível, assim, tem sido muito bom. Mas também exige tempo, né? E a atuação multimodal. Não adianta só o paciente ir na máquina mais moderna ali de estimulação magnética transcraniana e não fazer o resto, que ele não vai ter resultado. Pode passar. E a educação do paciente, né? Esse aqui é, assim, um dos pilares. É ele entender o que ele tem, é ele entender a doença, é ele entender os pensamentos, é ele entender as necessidades dele. E aí, a partir disso, a gente conseguir trabalhar. Então, a educação em saúde, ela é baseada em evidências, reduz ativamente sintomas clínicos como fadiga, os sintomas emocionais, desmistificar a dor, né? E muitas vezes, né, o que é o quadro, né? Se a gente fosse pintar o quadro da fibromialgia, o que que seria? Uma pessoa sem nenhuma lesão aparente, né? Então, ela faz exames, os exames vêm todos normais, ela não tem nenhuma alteração física aparente, mas ela vive em constante dor. Então, isso é. Existe um preconceito muito grande em cima dessas pessoas, ela se sente não ouvida, né? Ela se sente não tem credibilidade, parece o que ela fala. E até mesmo no meio médico, eu recebo muitos pacientes já assim, sem esperanças, né, de tratamento, porque todos os outros profissionais que a pessoa passou, ela foi descredibilizada, ela não teve a sua dor ouvida, ela não foi acolhida. Então, isso é muito importante, até para o resultado mesmo, até para ela aderir ao que você propõe para ela.
Pode passar. Esse é muito mais do que eu já falei, né, das intervenções, pode passar. E para a gente finalizar, um resuminho, né, das diretrizes, como que a gente direciona, né, sempre esse paciente. Então, primeiro a gente mensura, fecha o diagnóstico, passa os questionários, tenta acompanhar essa dor, que já é algo muito inespecífico, tenta quantificar um pouco melhor isso, faz o paciente entender, faz a pessoa portadora da doença entender o que ela tem e o que ela precisa. Isso entra o conhecimento sobre o exercício físico, né? A equipe multidisciplinar e a integração dessa equipe multidisciplinar para que ela realmente tenha um resultado. Pode passar. E é isso. Em resumo, a fibromialgia dá para eu ficar umas 3 horas falando aqui, mas eu trouxe um pouco do que é a doença, do que é mais novo de tratamento, né? Do que a gente tem disponível para oferecer para as pessoas e um pouquinho da visão do fisiatra em cima disso. E aqui tem meus contatos, tem meu Instagram, meu WhatsApp, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Muito bom. Bom, parabéns aí, doutora Tássia Tuam, que belíssima apresentação. Eu sou clínico geral e homeopata, né? Legal. Eu acredito que eu tenha mais tempo formado que a senhora de vida, porque o ano que vem eu vou fazer 40 anos de formado, né? Ah, E como homeopata, né, eu sempre ouvi que o paciente tem que ser visto como um todo, né? Absolutamente como um todo. A gente fragmentou o corpo humano em espacialidades para facilitar um pouco o estudo, né? Mas eu costumo dizer que é como numa orquestra, em que cada instrumento musical tem o seu espaço, mas é importante que eles trabalhem uníssonos, sabe, alinhados e afinados e conduzidos por um maestro, né? E, no caso, você é a maestra porque, da maneira que você apontou a importância de todos esses parceiros nutricionistas, psicólogos, acupuntura, o Tai Chi. Eu achei muito legal o Tai Chi. Eu conheço o Tai Chi desde que ele chegou ao Brasil na década de 70. A maioria de vocês não era nascido também. Bom, mas aí, realmente juntando isso tudo, você ainda acrescentou a cereja do bolo, foi a importância da espiritualidade, né? A gente vê esse assunto crescer, né? Eu participei de um congresso da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, há 2 semanas atrás, e a SOCESP criou, dentro dessa sociedade, criou um espaço para espiritualidade em cardiologia. E é interessante legal. observar como isso aí realmente faz diferença, né? E você pontuou muito bem. Quando a gente fala de espiritualidade, não é exatamente religião, né? É uma coisa que transcende, né? Exato. Então, eu queria parabenizar, né? Queria ter uma filha com você, parabéns, né? A companheira Vânia foi extremamente assertiva em ter convidado você, e eu vou passar a palavra para os demais companheiros que queiram se manifestar. Muito obrigado e deixe seu contato, que eu encaminho com frequência, eu encaminho para o reumatologista, para o fisiatra eu não tenho costume de encaminhar, né? Pode encaminhar, vai ser um prazer. Seria o grande, a grande, por exemplo, onde eu teria que caminhar para o fisiatra e não para o reumatologista, ou para os dois, me dá aí qual seria a diferença, assim, em que É, momento eu encaminho para você e não para o reumato e ao contrário? geralmente é para o reumato primeiro e depois para mim, porque existem alguns diagnósticos diferenciais que o reumatologista fecha, e aí às vezes eu preciso dele. Se conseguir encaminhar ao mesmo tempo, melhor, porque a gente já consegue iniciar um processo de reabilitação, independente se já fechou o diagnóstico ou não, né?
Mas muitas vezes o ciclo geralmente é primeiro para o reumato, fecha o diagnóstico e vai para mim depois para fazer todo esse processo aí que a gente falou. Agora, a grande surpresa foi você dizer que você é a favor do Pilates, mas com ressalvas. Ou seja, existem algumas situações que ele não se encaixa exatamente como a gente diz. Vai fazer, eu digo isso, vai fazer Pilates, entendeu? E na realidade não é sempre que ele está indicado, né? Mas se Não, você eu manda para um profissional que faz Pilates e ele percebe que não tem indicação, eu espero que ele tenha a decência de dizer, ó, querido, aqui não. Eu também espero, mas não é sempre isso que a gente vê. Pois é, É, pois por isso que eu é. falo das ressalvas do Pilates, assim, ele é muito bom, ele tem o seu valor e eu tenho muitos pacientes que fazem, mas na hipermobilidade ou pacientes muito sensíveis, com uma hipersensibilidade muito alta pela fibromialgia, eu dou um tempinho, eu vou com mais parcimônia. Você falou em Tai Chi, Yoga. Você tem visto alguma indicação, algum resultado? Tem, viu? Tem sim, mas muito mais pelo mindfulness, muito mais pelo trabalho de concentração e exercício mental do que a própria atividade física do yoga. Aí é que entra o Tai Chi. Aí é que entra o Tai Chi, porque o Tai Chi consegue juntar os dois, né? Agora tem um tal de Tai Chi de cadeira, não sei se você já ouviu falar. Ah, isso eu não conheço. É uma coisa, uma modalidade nova. Bom, eu estou falando demais, e porque realmente o assunto é extremamente empolgante, É, né? E eu tenho que ser controlado, porque senão eu extrapolo aqui. Eu passo a palavra aos demais companheiros para que se manifestem. Parabéns mais uma vez, doutora Tássia. obrigada. Bom, boa noite. Obrigada por você ter aceito esse convite, né? E trazer uma palestra maravilhosa. É um assunto que muito me atrai, que eu gosto muito. E aí eu tenho algumas perguntas que eu acho assim, até para a gente fazer uma discussão no grupo. Por que as mulheres são mais acometidas do que os homens, né? A gente tem pouquíssimos homens com fibromialgia. E as mulheres levavam aquele apelido Maria das Dores, né? Pois elas não são levadas a sério, tem muita dor, vira Maria das Dores. Então, essa é um questionamento. A questão da acupuntura, né? A acupuntura que você tem visto que tem mais efeito é a acupuntura comum, que você faz com agulha, ou aurículo, que você acha que tem um retorno às vezes melhor, porque ela é mais neuromodulativa, ou fazer aquela acupuntura com laser, que aí ele não recebe nenhuma picadinha, que ele já tem uma estimulação. Acho que já perguntei demais. Obrigada. Ó, com relação ao porquê ser mais nas mulheres, não se sabe assim 100% o porquê, mas existem algumas explicações. A parte hormonal influencia muito, né? O eixo hormonal da mulher atua na modulação da dor, então os receptores, né, são um pouco diferentes. Os receptores endocannabinoides também que a gente tem dentro do corpo na mulher são diferentes. Então a gente é como se a nossa atividade elétrica fosse mais intensa, então a gente manifesta mais o nosso limiar de dor é um pouco diferente do homem. Existe também o fator comportamental. Nós mulheres manifestamos a nossa dor de uma forma mais expressiva do que o homem. Então, não é que um homem que tem fibromialgia, ele não fale que o homem que tem fibromialgia, ele tem muita dor e ele vai procurar e ele é mais raro mesmo. Mas a gente tende a conseguir manifestar mais, a buscar mais ajuda. Então, a gente é mais diagnosticada do que o homem. Mas isso é uma parcela muito pequenininha da explicação. A maior explicação ela é neurofisiológica mesmo, por conta principalmente da parte hormonal. E a outra pergunta foi da acupuntura, né? A acupuntura é a que tem evidência na literatura, é a acupuntura tradicional. A eletroacupuntura é a acupuntura com agulha tradicional mesmo. Evidência isolada da aurículo, eu não me lembro de ter, mas geralmente é feito junto, né? Então faz acupuntura, eletroacupuntura e a auriculoterapia. A de laser não tem evidência, né? Não tem ainda nada que fale que ela seja superior. A que é preconizada é a acupuntura comum mesmo. Legal, obrigada. Nada, Tem, imagina.
Tem mais alguém querendo fazer pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Werneck, Maracanã. Ô, Tássia, como é o critério de alta desses pacientes? Legal, essa Não pergunta é tem. muito boa. Não tem Olha, a alta. alta, eu falo o seguinte, eu falo que o meu objetivo é que o paciente ele não precise mais de mim. Então, muitas vezes ele chega sem saber nada, sem saber como conduzir. Ele vai precisar de reabilitação praticamente para o resto da vida. Significa que ele vai fazer essa reabilitação com o médico, comigo, com toda a equipe o resto da vida? Não. Então, geralmente o paciente ele fica comigo ali um ano para a gente pôr a casa em ordem. E depois disso, ele teoricamente está de alta, mas ele é portador de uma doença crônica. Então, igual hipertensão, diabetes, de tempos em Uhum. tempos, você vai no cardio, você faz a rotina, você faz o check-up, vê se está tudo bem. Então, é a mesma linha de raciocínio. Então, alta, alta mesmo, na fibromialgia, por exemplo, o paciente não recebe. Mas o intuito é que ele se torne independente e funcional o suficiente para saber lidar com o que ele tem e que ele consiga fazer isso sozinho. Poxa, ele vai falar: tô fazendo menos atividade física porque tô passando por um problema e tal, já tô voltando a ter dores. Então ele já sabe, ele já tem nível de consciência de que ele não pode fazer isso. Então ele vai lá, ele retoma do jeito dele, ele já sabe retomar. Ou então, tô ganhando peso. Então preciso procurar nutricionista, vou lá, vou fazer a continuidade do meu acompanhamento e tudo. Ou então parou a terapia um tempo, que ninguém também faz, eu sei que ninguém faz terapia 20, 30 anos, são poucas as pessoas que fazem isso de muito tempo, né? Então ele dá uma pausa, depois volta. Então, e aí eles passam a me ver mais espaçado, né? Então, me vê a cada 6 meses, depois me vê uma vez por ano. Eu tenho pacientes que já me viram uma vez por ano, mas alta, alta mesmo é difícil. Eu imaginava isso daí porque é uma doença crônica. Agora, é o que você diz, fazer todo esse circuito a vida toda é difícil, né? É Ele difícil? tem que ter orientação para poder ser ajudado a partir daí sozinho de fazer alguma coisa. E uma revisão também, claro, mas Isso, ele se conduzir sozinho, né? É isso, Para poder exatamente. fácil, ficar. é só ele virar professor de Tai Chi, cara. Aí ele É uma une o ideia, útil ao agradável. é uma É ideia. muito bom. Tai Seria Chi. uma ótima. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Você falou em relação à alimentação, né? É, eu trabalho muito com cardiometabolismo, né? E a gente adota muito a dieta mediterrânea, né? No nosso Uhum, caso aqui, ajuda muitíssimo. Tem uhum. evidências robustas nesse sentido. Então, eu não sei se eu perdi a parte que você falou sobre a alimentação, mas se eu perdi, tenha paciência, fale novamente. Existe algum caminho assim, nutricional que te dê mais resposta, que te entregue mais? Existe. Existe sim. A dieta mediterrânea é uma delas. Ela tem um nível de evidência muito bom mesmo. E eu tenho pacientes que fazem. E as dietas mais anti-inflamatórias. Então, às vezes, restrição de glúten, restrição de lactose, pelo menos às vezes por um período, elas. Se a gente ficar esperando muito nível de evidência das coisas, às vezes a gente fica muito de mão atada, né? Então, aí eu não sou muito rigorosa com relação a isso, não. Mas nível de evidência mesmo não tem para restrição de glúten e lactose, mas é nítida a melhora dos pacientes quando a gente tira o glúten, quando a gente tira a lactose, quando reduz drasticamente o açúcar, obviamente, tem um controle melhor do carboidrato. Quando a gente dá essa dieta mais, quando a nutricionista passa essa dieta mais limpa para o paciente, ele tem uma resposta melhor. Não tem como. A mesma coisa para suplementação, que eu gosto muito, e atualmente eu faço um pouco de suplementação injetável também nos meus pacientes. E fiz uns cursos recentemente para ir um pouco mais para essa parte da medicina integrativa, e a resposta é fantástica, de biogênese mitocondrial, de processos, anti-inflamatórios celulares, eles respondem muito bem, né? Essa parte ortomolecular aí não é minha área, não atuo com isso, mas sou uma curiosa aí da aspirante a essa parte. E tem
Tem sido muito bom. Então, para a parte nutricional é a mesma coisa. Essas dietas anti-inflamatórias, elas têm uma resposta excelente. Às vezes a gente está acompanhando um paciente com dislipidemia e a gente entra com, além da mudança de estilo de vida, a gente entra com estatinas. Hoje, Uhum. menos do que no passado, mas no passado era extremamente comum o ortopedista suspender a estatina. Eu tinha sempre um ataque, uma crise apoplética, porque interferia, né, até no prognóstico do controle, né, e às vezes um paciente cardíaco e tinha que se beneficiar. Você vê interação com as estatinas do teu trabalho? Muito pouca, muito pouca. Tem que saber discernir se realmente é da estatina ou não. Então, é dosar ali um CPK, é ver se a queixa é uma mialgia muito específica associada à introdução da estatina. Quando o paciente já toma, quando ele já faz tratamento, ele não tem uma mialgia característica da estatina, não é da estatina. Porque é uma porcentagem baixa, né, que faz uma mialgia. As estatinas atuais, as mais novas também, não fazem tanto. A gente pode associar uma coenzima Q10, não retirar a estatina e colocar Q10, que eu já vi também fazendo isso, isso não vale, né? É a gente manter a estatina, às vezes associar um resveratrol, associar uma coenzima Q10 e ir Ômega monitorando esse 3. paciente. Ômega 3, com certeza. Tá. Ok. E em relação ao Ozempic e Monjaro, hoje em dia está na moda. São remédios que viraram celebridade. Tem remédios que viram celebridade, né? Cabelo. Eu Uhum. lembro quando o Viagra foi lançado, as ações da Pfizer explodiram. O Werneck lembra o lançamento, foi na década de 90, né? Enfim, agora a, a Lilly também está nadando de braçada, enfim. Você falou que é, a fibromialgia acomete mais mulheres do que homens. E acomete mais obesos do que magros? Você percebe isso? Sim, acomete mais obesos do que magros. Então, se um paciente estiver tratando a obesidade, até ajuda na tua resposta, né? Ajuda, com certeza. Tanto é que está saindo estudos hoje sobre artrose, osteoartrite, fibromialgia com o uso do Monjaro, principalmente. Uau! Você não Uhum, sabia, que legal, uhum. cara. Tá saindo sim, porque aí o que eles estão vendo é, será que é só pela perda de peso ou será que existe alguma ação ali na modulação da dor e tal? Não saiu nada ainda, mas muito se fala. Mas se a gente for fazer o raciocínio básico, né? O paciente que perdeu peso e a gente conseguiu controlar um pouco melhor a massa muscular, né? Que não perdeu aquele tanto de peso sem ficar sarcopênico, né? Se ele conseguiu ali estruturar um pouquinho mais a massa muscular dele e perder o peso, naturalmente ele vai ter melhora de todos os processos dolorosos. Então, o peso ele é um grande vilão no manejo da dor. Muito bem. Que desinflama também, né? Quando você perde bastante peso, você tem Sim, um processo de desinflamação. E aí você tem o intestino também, né? Porque hoje em dia trabalha muito com as alimentações, porque se você tem uma inflamação grande intestinal, você não tem aquele intestino eubiótico, vamos dizer assim, né? Que ele é disbiótico, então ele também traz um certo de problemas. São coisas que estão sendo estudadas também dentro da dor bastante esse contexto, né? muito. O eixo intestino-cérebro é fundamental, fundamental. Então, como ela é uma doença cerebral, né? De alterações ali da modulação da dor no cérebro, naturalmente, se a gente tira esse processo intestinal, isso é algo muito interessante mesmo, Anne, que eu acho que eu não falei na aula, mas eu trabalho muito essa parte da desbiose com o meu paciente. Então, dificilmente ele sai ali da minha consulta sem um probiótico, um prebiótico, sem alguma coisa para a gente modular essa parte intestinal, porque se eu não cuido dessa desbiose, se eu tenho um intestino inflamado, irritado, desbiótico, o cérebro tá prejudicado, né? Ele tá intoxicado, digamos assim. Então, a modulação da dor também vai estar prejudicada, com certeza. E Vou aí, falar. os
inibidores, né, de GLP-1, o Mounjaro enfim, os outros, é, eles atuam nessa permeabilidade intestinal, né? Então, isso também está sendo estudado. Muito promissor, inclusive. Legal. Tem uma A pergunta Vânia, a para Vânia fazer. lembrou bem, a obesidade é uma doença inflamatória, é verdade. Sim. Tem um estudo, eu não me recordo agora o ano, mas eu acho que foi em 2009, 2006, alguma coisa assim, que saiu de uma equipe neurológica americana, que eles mostraram que as pessoas que têm a fibromialgia, fora todo esse processo, ela também tem uma sensibilidade maior nos canais protetores dali do sistema nervoso, e aparece muito na mão, né? Aquela mão mais vermelha, aquela mão mais quente, que todo mundo fala assim, quem tem mão quente é bom para trabalhar com as terapias, né? Que eu sou das práticas integrativas, então a gente tem reiki, tem as coisas, que o reiki é uma coisa bem bacana também dentro da fibromialgia, que as pessoas falam que tem um efeito bacana, mas assim, aparece também essa questão nas mãos, né? Que tem essa hipersensibilidade e mostrada ali. Eu não sei. É um estudo antigo, mas acho bem interessante. Tem, e faz sentido, né, ter, porque é toda uma hipersensibilidade de canais. Então, desde a parte dolorosa até a parte térmica, até a parte de sensações. Então, é o ruído, é o calor, o frio. Então, tudo isso entra ali nos receptores, que é aquela parte do bottom up, né, que eles falam, que é do periférico para o central. Então, entra também. Interessante isso. Legal, né? Uhum. Fibromialgia é um outro estado, né? A gente tem Ah, aqui é. o Nivaldo, o Nivaldo ele é dentista, né? Ele não, acho que ele não fez nenhuma pergunta ainda, mas tá pensando lá na coisa. Mas eu acho que, não sei, né? Eu já vi muito. Assim, eu já falei para a Tássia que eu trabalho bastante com dor, eu sou lá da SBED, então por isso que aí eu fui atropelando algumas coisas. Mas o fibromialgico também, ele tem muita relação com a TPM, né? TPM é da mulher. Né? TPM. Hoje em Da, dia da é bastante comum, né? O diagnóstico, né? diagnóstico, né? Da oclusão, né? Que Isso. a pessoa entende mais. Mas eu achei interessante também a relação que você fez da fibromialgia com a depressão, porque eu acho que a pessoa que tem dores crônicas, ela fica meio, vai desenvolvendo outros sintomas, né? E a combinação que você fez da caminhada com a musculação e com o Pilates, não uma coisa só, né? Porque isso eu já vivenciei isso e funciona muito bem mesmo, essa diversificação de exercícios, né? Até para a pessoa poder relaxar e morder menos, né? Tudo entra, com É, certeza. que, por exemplo, na questão de dores crônicas da TM que você fala ali, ah, só 7% dos pacientes precisam usar placa para aliviar a oclusão. A maioria, eu falo assim, ó, primeiro faça o seguinte, tome chazinho de camomila 2 vezes por dia. E quando você começa a apertar muitos dentes, você pensa assim: fique mais calmo, André, fique mais calmo, relaxe, que você vai, em vez de você aprende a controlar o problema, né? Eu acho que é a mesma coisa aí que no seu caso aí, a pessoa precisa aprender a controlar os pontos, né? Porque muitas coisas você não tem uma solução, dá um remédio, passa, ou faz tal tratamento que some tudo. Não existe, né? Então a Uhum. pessoa precisa aprender a lidar com o problema. É isso aí mesmo. É, exato. Até a aplicação de toxina botulínica também para bruxismo, né, e É, DTM, a resposta, se ela não, ou se ela não usa placa, ou se ela não faz todo o restante, a aplicação de toxina, você vai fazer um procedimento invasivo, eu já até fiz uma época, mas hoje nem entendeu? Se a faço pessoa mais. não depender disso, é muito melhor, né? Isso, Aprender a se controlar, a se conhecer, né? com certeza, com certeza. Oferecer outros recursos, né?
Eu Outro, gostaria de perguntar a companheira Magali se ela tem alguma colocação a fazer, porque quando se falou sobre mindfulness, meditação, a Magali, a companheira Magali, ela é uma estudiosa da espiritualidade, da meditação, né, da busca dessa harmonia corpo e alma. Magali, você gostaria de fazer alguma observação sobre o que a doutora Tássia Tuan acabou de nos trazer aqui? Sim, vou fazer uma observação, mas é um pouco chocante. Diga, Magali. Então, eu sofro de dores crônicas, agora no inverno piorou muito. Eu fiz tratamento de radiação, cabeça e pescoço. Inclusive, agora eu estou aqui com uma dor, tentando me equilibrar aqui. Aí eu comecei a fazer yoga com tai chi, a yoga terapêutica, com controle da mente, sabe? E aí você percebe como as nossas mentes são tão dispersas. Então, assim, tá assim, deu um resultado assim incrível. Na hora que você faz a sessão, você sai assim ótima, alonga até a postura, você consegue andar bem, sabe? Consegue usar um salto tranquilamente, mas aí passa uns dias, vem o frio, né? Piora muito. Então, assim, a questão da meditação ajuda muito a gente aprender a conviver com as dores crônicas. E esse complexo aí de vários tipos de exercícios, né? Vários tipos de práticas, realmente é isso mesmo. Você vai nadar, vai fazer canoagem. Quando eu estou na praia, eu faço canoagem no verão, melhoro muito. Nossa, a dor assim, praticamente some Legal, por dias. A gente que legal. dorme bem, consegue dormir, na verdade. A caminhada é ótima, a musculação não muito pesada, né? A musculação só na questão de mobilidade. Ela Perfeito. é excelente, excelente. E a questão da dieta, sem glúten, sem lactose. Eu não consumo nada disso. Se eu tentar consumir por vontade, eu passo mal assim automaticamente. A dor volta assim, incrível, inflama o corpo muito rápido. Questão de horas, é impressionante. Então, é isso. Pronto. Meditação, práticas, né? E alimentação, é tudo que você falou, doutora. É a prova viva aqui, ó, da aula. Eu Que não ia falar bom. nada porque Fico normalmente choca, feliz né? E por dança Mas você. Fico como feliz por você. Que bom. dançar também é eu bom. gostei muito da sua linguagem, as suas práticas aí são muito atuais, né? Na verdade, agora que está assim, é, espalhando um pouco desse conhecimento, eu consegui me recuperar, né, com colegas do seu nível aí atual, com práticas integrativas, Uhum. e é isso, é juntar tudo, alimentação, práticas integrativas, É, meditação, controle da mente tem que e ser, né? Porque se a gente fica muito aceitação. no, Aceitação também é muito importante. se a gente Aceitação. fica muito no beabá ali, naquele básico, eu senti a Não falta, eu fui evolui. buscar na integrativa, a gente tem que evoluir mesmo o estudo, o pensamento, para É conseguir trazer mobilidade o tempo resultado. todo. Uhum. Ó, não dá para ficar sentado mais no sofá assistindo TV igual antigamente. Não. Vai treinar, vai andar, vai se movimentar. Daí a dor some e você torneia mais a musculatura. É isso. Maravilha, isso aí, que bom. Muito bom. Ô, Pedro Marcelo, você tá tão caladinho aí, cara. Eu tô até estranhando. Eu tô adorando aí. A Magali falou tudo que eu precisava escutar e a doutora também Tássia, porque na verdade eu sou um fã da atividade física. Tá? Há poucos meses eu fui diagnosticado com diabetes, aí eu tomei aquele baque, né? Aí pelo contrário, minha alimentação tá boa, minhas taxas estão boas, minha força aumentou, estou fazendo bastante atividade física, frequentando academia, minha cabeça está melhor. Por incrível que pareça, eu estou me cuidando mais ainda do que eu me cuidava. Eu parei de dar preferência ao que não valia a pena. Agora estou me colocando em primeiro lugar. Estou muito Isso grato. aí, Marcelo. Obrigado. Bom, parabéns. Isso aí. Parabéns. Tássia, você tem alguma experiência com musicoterapia? Na parte de infantil tenho. Na Ah, é? parte E de você fibromialgia, não. Mas na parte de crianças com portadoras de alguma deficiência, quando eu trabalhava no centro de reabilitação, a gente tinha lá no Luci. Algumas vezes, né? Não dava para ter sempre. Mas a resposta é muito boa. Mas na parte de fibro eu não tenho experiência, não. é, Música de fadas.
Música de fadas é as melhores para passar as dores. Interessante. Uma ocasião, quando eu morava, eu sou carioca, eu morava no Rio de Janeiro, e aí o Marcelo, que é da Tijuca, talvez ele lembre, tinha uma academia de karatê ali do Tanaka, era famosa, e eu fazia karatê ali. E também fazia yoga, né? No Rio de Janeiro a gente fala yoga, aqui é yoga, né? E aí, uma vez, depois de uma atividade intensa de karatê, um professor meu de yoga me convidou para assistir uma apresentação de dois músicos indianos que iam tocar uma música tântrica, uma música, um estilo de música muito antigo, milenar, que eu não entendi nada. Eu entrei lá cheio de dores, sentei, e a música não fazia sentido, porque eram notas dispersas, era uma coisa tipo tan, tom, tum, tom, 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 tom. Assim, o tempo todo. Sei lá, quase meia hora. Eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui, cara? Eu sei que quando terminou, as pessoas aplaudiram, eu aplaudi só porque eu fui na onda. E quando eu levantei, eu não tinha dor nenhuma. Eu perguntei para o professor, que diabo aconteceu aqui? Ele falou, pois é, isso aí é a frequência, a onda musical entrou na frequência da dor, sei lá o que ele explicou. Mas é por isso que eu te perguntei. E como é que é a tua experiência com criança? Você observa claramente, nítida melhora? Sim, melhora no processo de reabilitação. Elas conseguem executar melhor as terapias, elas rendem melhor na fisioterapia, por exemplo. Crianças com crise convulsiva têm o controle da crise um pouco mais, controle no comportamento, ajuda bastante, bastante. Até aqui em Taubaté tem uma que eu tô para conhecer. O dono me mandou mensagem, entrou em contato comigo ali perto do hospital regional ali. E até eu vou lá para conhecer o trabalho dele, tudo, porque eu acho muito interessante. Com a fibra eu não tenho experiência ainda, mas eu quero lá conhecer, quero ver se ele trabalha já com pessoas com dor, né? Que no Parkinson também tem uma evidência legal de musicoterapia no controle dos tremores. É bem interessante nas doenças neurodegenerativas também. Eu anuncio a chegada da nossa querida companheira Madalena Glinardello. Tarda, mas não falha, né, Madalena? Você chegou agora ou você estava caladinha aí assistindo? Não, eu não Fala. cheguei no horário. Boa noite a todos. Eu não cheguei no. Já cheguei, a reunião já tinha começado, mas eu vim do plantão. Chove, está chovendo muito aqui no Rio, então já ficou mais difícil vir de São Cristóvão para a ilha. Mas, assim, as posições que cada um foi falando, né, com relação à sua experiência com os tratamentos, realmente são muito boas, né? São coisas que a gente vai juntando no dia a dia e a gente vai encontrando muitos casos de fibromialgia nos hospitais, principalmente nas mulheres. Qual é a sua classificação, Madalena? Você já me falou várias vezes, eu sempre esqueço. Eu sou fisioterapeuta. Então, pronto, tem tudo a ver, doutora Tássia. Olha Uhum, aí, um sim. fisioterapeuta aí, presente aqui, dá para ler, ó. Então, tem um dentista, um nefrologista, cadê tá ali, o doutor Francisco José Werneck. Ô, Werneck, eu trouxe para você lá do Rio, do Congresso de Medicina Generalista, que terminou semana passada, eu trouxe um broche com dois rinzinhos que eu separei. Ah, tá aqui, ó. Eu separei para te dar, cara. Cadê? Onde é que está a câmera? Não dá para ver? Consigo ver? Sim, eu sou ruim de mostrar. É dois rins, eu vou te dar. Eu peguei lá na Sociedade de Nefrologia, eu falei, vou dar para o Werneck. Você vai lá, você vai a Caraguá? Ó, o som está cortado, Werneck, o Francisco. Werneck, o som está cortado. Achei que tinha. Ah, eu não vou a Caraguatatuba. Eu tenho um compromisso nessa época, não vai dar para ir. Esse é o símbolo da Sociedade de Nefrologia. Obrigado. Exato. Nada, Isso, Cordeiro. os doisinhos, azuis. Eu entrego na mão do Marcelo ou da Madalena, que são do Rio, e depois eles te Aí entregam. me trazem. Ah, obrigado. Tá bom. Bem, o André Ribeiro, eu estou vendo esse avatar dele, esse bonequinho para lá e para cá. Ele está nos ouvindo ou ele deixou isso aí só rolando? Ou ele é o bonequinho mesmo? Não, não. Ele bota o bonequinho, mas ele está ouvindo. Eu coloquei o avatar aí, porque eu tive que sair
Porque eu encomendei uma caminha de cachorro pro meu dog aqui. Eu acabei de chegar da costureira lá e ele tá se deliciando aqui. Beleza. Eu ia aproveitar, pegar o gancho. Ô, Tássia, existe fisiatra veterinário? Existe. Credo, sério? Eu não sabia, não. Existe, eu não conheço nenhum, mas eu sei que existe. Existe sim. E essa parte de dor no animal, tanto é que eu tô terminando a pós de dor na USP agora, né? E aí a gente tem que rodar nos ambulatórios, e um dos ambulatórios é veterinário, para a gente acompanhar a parte de dor animal. Esse eu Aí, ainda não tive a oportunidade de ir, mas é muito interessante. aí, André, se teu dog tiver fibromialgia, já sabe, né? Procura a doutora Tássia que ela te encaminha. Também. Se Algum, funcionar, algum companheiro mais gostaria de fazer alguma colocação? eu Não, vou, então, eu só estou aproveitando aqui, absorvendo, porque a minha área é jurídica, mas eu conheço pessoas, bastante gente que tem esse tipo de queixa, de amanhecer com dores e dormir com dores e o tempo todo, vira semana com dores. Eu vou transmitir todo esse conhecimento, com certeza. Eu Legal. agradeço por essa participação. bom, se ninguém tiver mais nada a dizer, eu vou passar a palavra à companheira Magali para as considerações finais e o encerramento. Antes, porém, lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos uma palestra sobre infarto agudo de miocárdio do professor Nicolau, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. No dia 29, teremos uma palestra com o doutor Álvaro Avezum, também da Sociedade de Cardiologia. Foi o homem que trouxe para o Brasil o conceito de medicina baseada em evidência. E ele criou, na SOCESP, né, um setor de medicina da espiritualidade. Né? Então, seria, até eu aproveito e convido a doutora Tássia, dia 29. Todas as segundas-feiras, se a senhora querendo participar, será bem-vinda. Então, dia 29, teremos a palestra. E na outra segunda-feira, a primeira segunda-feira de julho, teremos uma palestra sobre medicina, né, e meio ambiente, que é um assunto muito interessante, né, que será ministrada pelo doutor Gilberto Mandini. E é interessante porque quando houve aquelas queimadas nos Estados Unidos, a incidência de infarto aumentou muito durante o período. Ele vai falar a respeito. Então, realmente são temas palpitantes, já começamos hoje, né, e vamos tentar dar sequência. Então, ninguém tendo mais desejo de fazer uso da palavra, eu passo à companheira Magali para o encerramento. Com a palavra, companheira Magali? Neste momento de encerramento dessa palestra, gostaria de expressar, em nome da Subcomissão Distrital de Saúde, em nome do nosso presidente João Manuel Maio, um mais profundo agradecimento à doutora Tássia Tuan. Sua brilhante exposição não apenas enriqueceu nossos conhecimentos, mas reforça o compromisso do Rotary com o bem-estar da nossa comunidade. Agradeço também a todos os companheiros que disponibilizaram aí o seu tempo para participar da nossa palestra. Declaro encerrada nossa palestra de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, Tássia. Boa noite, obrigada, viu? Foi um prazer. Muito Obrigada, obrigada. parabéns. Tchau. Boa Obrigada, noite. tchau. Tchau, tudo de bom. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom mesmo. O companheiro João costuma mandar o certificado para casa, viu? Depois você me manda o seu endereço que eu mando para ele, que ele gosta de mandar. Tá bom, eu agradeço. Eu mandei até para o doutor Vitor em Portugal, ele recebeu. Que Mandou bom. agradecer. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, Obrigado tchau. Boa noite a todos. Boa Tchau, tchau. noite.